Ela é Marilyn. Quando ela chegou aqui no estúdio, eu falei Marilyn, de Marilyn Monroe. Eu achei chiquérrimo. Minha mãe me deu esse nome em homenagem a ela, Marilyn Monroe. Ela é uma lindona, né, gente? Eu conheço a Marilyn das redes sociais, ela é você é muito ativa, muito dinâmica, né? Nutri-transforma. E ela estava me dizendo aqui que mais de 7.000 pessoas passaram por você. Como? Sim, eu sou professora e tenho, então, graduação em nutrição, mestrado em saúde coletiva, doutorado em ciência dos alimentos e pós-doutorado na área de nutrição clínica com foco em obesidade e microbiota intestinal. Então, já atendo por muitos anos e atendi em ambulatório de obesidade e de cirurgia bariátrica, pré e pós. Eu comecei com esse foco da saúde intestinal porque eu acreditava que todo paciente que viesse com uma obesidade mórbida, eu iria tirar da fila da cirurgia bariátrica. Sempre focada no que a nutrição pode fazer para o indivíduo, né? E a nutrição, né, como o meu Instagram diz, nutrir transforma. Eu sou a prova viva disso. É mesmo? Porque a minha escolha, né, de ter sido nutricionista veio por uma mudança de família, uma mudança dos meus pais com a alimentação. Era uma criança que tinha sempre muito, assim, tendência à pneumonia, amanhecer com ranho, como se fala, né? E então eles viram que mudando o estilo de vida, mudando a alimentação, e eles começaram a me ver com mais saúde, a família toda com mais saúde, né? E o meu pai era representante de medicamentos, passou a ser representante de alimentos para lojas de produtos naturais. Olha, transformou geral então a nutrição na tua vida. E aí que eu conheci uma nutricionista, mas há mais de 30 anos atrás, onde nutrição era o quê, né? Nutricionismo. Então, não é nutricionismo. Inclusive, eu gosto muito de falar sobre isso e ressaltar. Eu não sei nada disso. Existe uma diferença da nutrição que transforma para o nutricionismo, né? Nutricionismo é quando a gente fala dos alimentos como se eles fossem substâncias simples e puras e cápsulas, né? Você comer carboidrato, você comer proteína. Certo. E o alimento, a alimentação, a nutrição não é simplesmente uma substância. A alimentação é um conjunto de situações, de escolhas, né? Então a nutrição que transforma não é o nutricionismo, de você cuidar de cada caloria, de cada grama que você consome. É você fazer muito mais inclusões do que exclusões. Então as pessoas sempre brincam e sempre tem um estereótipo que a nutrição é para você que vai me fazer parar de comer. Não, a gente não faz parar de comer, a gente faz comer cada vez mais e melhor. Então a gente ensina essa qualidade para chegar então no ponto onde eu quis chegar com a minha trajetória. Mestrado em saúde coletiva, eu via que eu conseguiria ajudar muito mais as pessoas, né, num grupo maior. E então eu quero transformar isso aí. Aí, fazendo mestrado, eu vi, eu posso transformar pacientes e posso formar novas pessoas para também auxiliar a transformação. Então, eu resolvi continuar a carreira da minha mãe, que era professora. Minha mãe que me ensinou a ler dentro de casa. Olha. Eu sou, no meu histórico da época de escolar, tinha uma proteção de uma lei que existia que quando existisse uma professora eu poderia ensinar em casa. Então foi minha mãe que me ensinou a ler. Olha! Cozinhando. A gente tinha o quadro negro na sala e a sala aberta para a cozinha. Ela fazia a comida, o nosso almoço e ensinava a ler. Em meio ano eu estava alfabetizada. Então eu acreditava muito também na profissão, né? Queria ser professora. E a nutrição, ela realmente, vamos pegar esse gancho, né? Realmente ela transforma, né? E eu acho que é todo um comportamento, né, Marilyn? Porque, gente, a coisa mais difícil do mundo é emagrecer. Eu acho que é um desafio diário para a maioria das pessoas, né? Eu acho que tanto para engordar quanto para emagrecer, né? Mas eu acho que esse efeito sanfona é uma falta, vamos dizer assim, do ser humano de entender o porquê.
Exatamente. Nesses meus estudos, eu fiz também uma especialização na nutrição comportamental. Que eu acho que esse é o ponto, né? Existe o que a gente chama de Mindful Eating, que é a atenção plena à alimentação. Então a gente faz dinâmicas e nessa linha de estudo a gente começa a observar que a gente tem vários tipos de fomes. A gente não come só porque está com o estômago vazio. A gente come por vários motivos. Eu, por exemplo, sempre fui a esganada. Sabe aquela do volume, do croque, assim, sentou para ver televisão, já pega... Não é um pacotinho, são vários pacotinhos. Porque a gente não percebe o porquê está comendo. Só tu vai, né? Aquela coisa da ansiedade, eu acho também. Então a gente trabalha isso, porque até essa questão de cuidar do intestino, o intestino é chamado segundo cérebro. Então a gente tem que cuidar do intestino para ter esse controle da ansiedade. O intestino ele é responsável pela produção de mais de 50% de serotonina. E serotonina é aquele hormônio do prazer, da alegria. Então, se você tem um intestino enfesado, que é literalmente com fezes que não estão com esses micro-organismos adequados, a gente vai sempre ficar com essa sensação de que está faltando alguma coisa. O intestino é responsável pela absorção. E uma nutrição de verdade, eu também gosto de ressaltar que ela vem da escolha alimentar, ela vem da ingestão, da digestão, que passa por mastigar bem, e depois dessa digestão bem feita, tem a absorção. Então eu preciso que esse alimento passe do intestino para a corrente sanguínea. E muitas vezes a gente não passa por esse processo completo. Por isso você gostou da bariátrica, porque esse processo todo na bariátrica ele é interrompido, né? Exatamente, é retirado cerca de 1 metro do intestino. Então toda a fisiologia da microbiota intestinal modifica. Então modifica também essa reação de produção hormonal, essa reação de absorção. O paciente com a cirurgia bariátrica, ele acaba não tendo todo esse complemento e então tem que se cuidar pro resto da vida. É um cuidado que quando eu passei a fazer o pós-doutorado nessa área, eu entrei para o grupo de atendimento para, na verdade, inicialmente tirar todo mundo da cirurgia bariátrica. Na minha ideia, eu não ia aprovar a cirurgia para ninguém. E depois eu vi que não é bem assim. Porque tem pacientes que a gente comenta que são como se fossem vulcões prestes a explodir mesmo, né? Então essas pessoas a gente tem que cuidar muito, acompanhar antes e durante a cirurgia bariátrica, porque eles, quando bem tratados, dizem que tem uma segunda data de nascimento, né? Depois transforma realmente a partir de uma nutrição de verdade. E muitos, que esse é o meu objetivo maior, saem da fila da cirurgia. Mesmo? Porque quando você tem a consciência que foi muito difícil chegar até ali para ter aquele peso, na verdade você passou por muita coisa, muito processo que te prejudicou. Então você só tem que retomar o caminho. Só que esse caminho não é tirar com a mão igual a cirurgia teoricamente aparenta. A cirurgia, você faz a cirurgia, mas você opera o estômago, não opera a cabeça, não opera. Por isso que tem toda uma equipe multidisciplinar, né, para fazer esse caminho de volta, né? E é muito bom trabalhar assim, né, com a equipe e aí todo esse trabalho que faz com que realmente, se o paciente tem essa consciência, esse acompanhamento, a vida é transformada depois da cirurgia. E quando se transforma antes, ainda dá tempo, ainda faz aquele start, também é uma outra nutrição. É a consciência que eu tenho que incluir mais coisas na minha alimentação e não ficar com aquela restrição, com aquele não pode. Não sei se você já reparou, né? A gente percebe, por exemplo, uma criança, quando a gente diz não, é aí que quer, né? Claro! Então, tudo que é proibido é melhor. E não é assim que a gente trabalha, né? Não tem que, né? Eu acho que tem que ser suave, né? A vida tem que ser suave, né? Mas essa transformação que as pessoas têm que passar e essa consciência
ela também é um processo, porque ou você vai no amor ou você vai na dor. Quando chega na dor, que o bicho pega, que daí a água bate ali, aí não tem como, aí é na dor, né? Mas eu acho que com essa consciência, eu acho que hoje as pessoas estão muito mais saudáveis, não estão, Merlin? Estão procurando e tem muito mais informações. A grande questão atualmente é que as informações são também informações que muitas vezes são falsas, né? Ou que são dadas pela metade. Quando você tem uma informação isolada, muitas vezes essa informação pode virar o oposto do objetivo, né? É o foco de quem você vai seguir, por exemplo, né? Eu trabalho com um plano alimentar personalizado. Então, muitas vezes a relação do intestino está, por exemplo, ligada com a infertilidade. E aí uma mulher vai procurar a Merlin nutricionista para tentar, né, engravidar. E quando a gente cuida integralmente, a gente percebe que, por exemplo, essa mulher tem uma intolerância à lactose e nunca descobriu. Eu não consigo ter toda a minha energia, todos os meus nutrientes absorvidos, porque eu tenho essa desbiose intestinal, e eu não vou ter todo o potencial de nutrição para o meu óvulo, para o ovário produzir o que precisa, chegar até lá e realmente ser aquele ninho. Então estava ligado, na verdade a pessoa vem procurar por um motivo, e quando a gente tem essa nutrição integral, a gente descobre outras coisas. E descobre outros motivos que aí, no final a pessoa se sente muito melhor, porque já pegou a causa realmente, né? E eu acho que também eu tenho lido bastante a respeito. Os alimentos, eles foram muito transformados, né? Então o que você come ali não é aquilo ali mesmo. É uma nutrição de verdade que a gente tem que retomar. Eu sempre digo que é uma fala muito importante para todos os pacientes, descasque mais e desembale menos. Tudo que você tira do pacote já passou por algum processo que tirou nutriente dali. E aquele micro-organismo que está lá, sendo o seu segundo cérebro, não vai gostar, não vai se adaptar. Então, para você ter aquela floresta, eu sempre falo que a nossa microbiota intestinal é como se fosse uma floresta amazônica. Então, para você ter essa floresta íntegra, você precisa dar vários nutrientes. Você precisa cuidar desde o solo até a minhoca, o passarinho, para poder chegar então a um animal maior e chegar ao grande predador. Então, para tudo viver em harmonia, eu preciso ter a nutrição de verdade, que é o alimento que você sabe a origem dele. Quando você pega uma embalagem e olha aquele rótulo e tem nomes lá que você nunca viu na vida, cuidado, com certeza não vai te fazer bem para essa conexão e para tua vida, libido, para toda a parte de humor. Melhora e contribui muito com o tratamento de muitas doenças relacionadas à questão de mente mesmo, né? Conexão com as saciedades para pessoas que têm ansiedade ou depressão. Se eu não estiver cuidando do intestino, não adianta, porque o próprio medicamento já não vai ser nem absorvido. Exatamente, também tem todo esse contexto, né? Gente, quando eu vou assim falar bem sério agora, porque existe tanta confusão com a missão de uma nutricionista, né? Porque existe a nutrologia, daí existe o nutricionismo que você falou, daí existe a nutricionista, e existe essa confusão, né? Porque as pessoas falam assim, eu vou lá na nutricionista, vou fazer um regime. Isso. Você fala regime, já é um... Você fala dieta, um pires disso, uma colher daquilo. Isso é horrível. É horrível. E assim, dieta, ela vem... O nome dieta vem do grego, do latim, que é diário. Então é um hábito que você tem que transformar para fazer sentido para sua vida. Não é um papel que você vai usar 30 dias, que tem que usar. É a reeducação alimentar, né, que a gente tanto fala, né?
Na faculdade, né, eu sou professora da disciplina que é alimentos, fitoterapia e alimentos funcionais. Aí, por muito tempo, eu resisti muito com esse termo, alimentos funcionais, porque todo alimento de verdade é funcional. E você precisa incluir esses alimentos, aquela questão da cor, né? Quanto mais colorido o prato, toda cor tem uma funcionalidade. Então, se você está comendo tudo só amarelo, tudo só pálido, tem que ser uma alimentação colorida, que cada nutriente cada cor daquela tem um nutriente para alguma função no seu organismo. Então, essa é a alimentação de verdade, alimento que funciona para todo um potencial, né? Então, hoje você atende todos os pacientes que precisam transformar as suas vidas. Toda a parte focada na saúde intestinal, na parte desse segundo cérebro que eu amo. Então, doença celíaca, intolerância à lactose e tudo isso porque eu descobri que a obesidade vinha dessa disfunção do intestino, uma das causas da obesidade. Então, a primeira doença descoberta cientificamente com a conexão intestino-cérebro foi a obesidade. E a partir daí foi começando a se descobrir que tudo que é do intestino tem que ser cuidado para que a gente possa, né, conviver e ter uma harmonia. Adorei esse papo aí, Marilyn. Eu adoro falar esse Marilyn, eu acho ótimo. Adorei estar com você. Obrigada, gente. Ela é uma fofa mesmo, né? Nós nos conhecemos, eu sigo a Marilyn, o Instagram dela, não sei se o Face, mas eu tenho o Instagram. Isso também, o Face é a doutora Marilyn Ferreira. Tá. Mas aí sempre tem a ligação com as publicações do Instagram, né? Nutrir Transforma. Então, gente, é só seguir a Marilyn, tá tudo aí na telinha, e se você quiser fazer uma consulta, é muito bacana você entender todo esse processo, porque é individualizado, não tem como uma pessoa ser igual a outra. Não dá pra pegar a dieta da amiga, da vizinha, porque você pode complicar. Aquelas dietas malucas, come abacaxi, aí come, sei lá, 2 dias de abacaxi, no segundo dia à noite você desmaia. Exatamente. Eu tô falando isso por experiência própria. Não aguenta mais ver abacaxi depois pro resto da vida. A dieta da melancia, a dieta disso, daquilo. Olha, gente, quem pode te ajudar realmente a transformar a sua vida é uma nutricionista. Eu trouxe aqui a Marilyn, que é uma pessoa muito conceituada, já está há 8 anos em Joinville, né? 8 anos em Joinville e há 20 anos formada, 20 anos trabalhando com esse público, cuidado da obesidade e saúde intestinal. Obrigada, querida. Eu que agradeço. Bom, gente, conversamos aqui com a Marilyn, ela é nutricionista, professora, tá tudo aí na telinha. Siga, entre em contato e quem sabe com esse bate-papo você realmente tem assim aquele insight, né, de que a gente precisa sim cuidar um pouco mais da nossa vida nutricional. Era uma coisa que eu não cuidava não, mas entendi que a gente precisa.